E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Investir Maratona. Aqui hoje no canal a gente vai fazer um quadro já tradicional, que é o estudo simplificado de algumas empresas. Então, se você não conhece esse quadro, o intuito é com que você comece a conhecer algumas empresas, conhecer alguns pontos importantes de estudo dessa empresa, para depois você se aprofundar nesse estudo e decidir se essa empresa cabe na sua carteira de investimento ou não. Aqui no canal a gente defende muita diversificação, por isso a gente sempre está apresentando empresas novas, mas sempre empresas que têm valor, ou seja, empresas com bons resultados, com lucros consistentes, com dívidas controladas. Então esse é o tipo de empresa que a gente prega aqui, que o investidor de longo prazo tem que ter na carteira dele. Então aqui a gente vai fazer um estudo simplificado, mas no começo eu passo um overview da empresa, então eu falo um pouquinho da empresa como um todo. E hoje, no quadro, a gente vai falar do Itaú Unibanco, do código ITUB3. Então, o Itaú é o maior banco privado do Brasil. Isso é grandioso realmente, né? O Brasil é um país de tamanho continental, com milhões de pessoas. Então, o Itaú é o maior banco privado aqui do nosso país. O que torna, obviamente, o Itaú um dos maiores bancos do mundo, certo? Então, primeira fonte aí para você se começar a conhecer um pouco mais a empresa. Tem cerca de 55 milhões de clientes, então é muito cliente que o Itaú tem, espalhado em mais de 18 países. Então, muitas vezes, né, a gente vê aí pessoas comentando que certos bancos aí estão começando o seu trabalho, iniciando algo, só porque criaram aí um aplicativinho ou alguma coisa desse tipo, acham que vão derrubar um monumento de um tamanho gigantesco como esse, né? Uma empresa que tem muito capital, muito dinheiro para comprar esses banquinhos 2, 3 vezes, certo? E também tem dinheiro para desenvolver suas tecnologias próprias. Hoje o aplicativo do Itaú também atende super bem, você consegue abrir contas online e consegue concorrer com esse tipo de banco. Então, só para chamar a atenção nos números, né? É importante a gente ser sócio de boas empresas e por que não ser sócio, né? A gente tem a oportunidade de ser sócio de um banco gigantesco como esse. Outro detalhe, né, importante do Itaú é que a sua marca mesmo, né, o Itaú tem a marca mais valiosa do Brasil. Então é uma marca estimada em valor, só a marca 37,4 bilhões. Então isso é muito forte, né? Uma empresa que trabalhou muito com marketing e tem uma marca muito forte no Brasil. Isso é muito importante, não é à toa que a empresa tem tanto cliente, capta tão cliente. Isso mostra o quanto essa marca é valiosa. Então, na segunda etapa do vídeo, a gente vai entrar propriamente nos números do Itaú. É importante a gente ficar atento num número que tem para bancos, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo de bancos aqui, que é o PDD, né, que é o provisionamento. O que é o provisionamento? É quanto o banco acha que vai perder, certo, do dinheiro dos devedores. Então, o cara deve para o banco, ele acha que aquele dinheiro não vai conseguir recuperar, realmente o cara vai dar o calote. Então, o Itaú, no ano de 2020, por conta da situação que a gente está vivendo, provisionou um grande montante financeiro, o que impactou o resultado dele. Então, muita gente aí falando mal do Itaú, que o Itaú, né, despencou, que não dá mais resultado. Gente, a gente tem que pensar com cabeça de longo prazo, né? Uma crise pontual do jeito que aconteceu, obviamente o banco tem essa característica de ser resiliente, de ter o pé no chão, de trabalhar pouco alavancado, então ele provisionou muita perda e a gente vai ver aí nos próximos anos a recuperação voltando para patamares de provisionamento normal após aí passar esse período. Então, a seguir, entenda e se aprofunde um pouco mais nos números do Itaú para depois você decidir se essa empresa se encaixa na sua carteira de investimento ou não. Turma, vamos fazer uma análise simplificada do primeiro banco aqui do canal que a gente fala. Então a gente vai falar um pouco do Itaú, ITUB3. Então vamos, né, aos primeiros dados aqui. Então uma empresa já de 78 anos, 18 anos na Bolsa. É o único setor, tá, que eu pessoalmente aceito isso aqui, né? Então 80% tag along no ON, ou seja, se tiver uma negociação de venda do Itaú, o investidor fica com 80% do preço negociado por ação, né? Então, é a única empresa que dá para aceitar e dá para aceitar PN, porque é muito lucro, como vocês vão ver. Daí você fica de fora do setor bancário. Ficaria, né? No caso. Então, a empresa aqui nos últimos anos, a gente vê, né? Receita
financeira que ela tem, então quanto que ela gere de dinheiro. No último ano aí 173 bilhões de reais, houve uma queda, né? Lucro líquido 15 bilhões de reais por conta do PDD, né? Que é o provisionamento de devedores duvidosos, ou seja, do que ela tem a receber, ela provisionou 29 bilhões em 2020, o que é uma coisa gigantesca, né, perto do histórico da empresa, por conta da crise que a gente está, né, então ela foi bem conservadora. Então, de fato, aqui seria o que seria o lucro da empresa, né, lucro líquido, e é uma monstruosidade esse lucro. A margem dela caiu bastante por conta disso em 2020, tá? Então vamos dar uma olhada aqui também no Oceans 14. A gente vai olhar então os dados aqui do Itaú. Aqui a gente tem um período mais longo, então o patrimônio da empresa quase dobrando de tamanho, né, de 2012 até 2021. A receita, ela fazia nessa receita financeira 99 bilhões. A gente está falando aí de 120 bilhões em 2021, a expectativa, né? Ela fechou com 137 bilhões. O lucro líquido dela ficou na casa dos 18 bilhões e em 2021 aí a gente está falando na casa dos 20 bilhões, aproximadamente 20,9 bilhões deve fechar, né? Estimativa, na verdade. E aqui o PDD é o provisionamento. Então, a gente vê que em 2020 realmente foi recorde de 26 bilhões, a gente viu no outro 29 bilhões, um pouco diferente, mas então foi 26 bilhões. E para 2021 a empresa já bem mais sendo menos conservadora, provisionando aí cerca de 18 bilhões, o que vai refletir bastante no lucro, né, no lucro líquido da empresa. Mas a gente está falando de uma empresa que gera realmente muito dinheiro, né? A gente está falando de um lucro líquido na casa dos 15 bilhões de reais num dos piores anos por conta de PDD gigantesco, de expectativa de calote que o Itaú esperava levar. Proventos também, né? Então uma empresa que praticamente é acima de 94%, nos últimos 3 anos acima de 80% ela distribuiu, ou seja, do lucro dela ela distribuiu 80% para os acionistas, né, do valor aproximadamente, uma média aqui. Então, uma empresa também que paga bons dividendos, porque também, né, não é uma empresa em crescimento, investindo, né, é um banco já muito consolidado. É um banco que tem, né, a questão aí dos bancos digitais, tem criado bastante serviço. Hoje é muito simples você abrir uma conta digital no Itaú, tem muitas facilidades. Então, é um resultado sensacional aqui do Itaú e continua sendo. 2021, o primeiro trimestre já veio muito forte, o provisionamento caiu, que vai refletir no lucro líquido lá no final. Então, é uma empresa muito robusta, né, e resiliente, que vem entregando bastante resultado para os acionistas. A gente pode ver, né, na curva de crescimento aí dos últimos 10 anos, então a ação saiu da casa dos R$8 para hoje, está na casa dos R$26. Então, entregou muito resultado para o acionista. Então, era esse o vídeo de conteúdo que a gente ia passar hoje, falar um pouquinho do primeiro banco. Importante saber, então, o que é esse PDD, é o provisionamento que o banco faz, de que ele pretende, que ele já estima perder, né? Então, ou seja, os devedores que não vão pagar as suas dívidas. Então, ele provisionou um valor recorde em 2020 e 2021 esse valor já tem caído, já tem aumentado novamente, voltado a crescer forte o lucro líquido do banco, apesar da situação atual. Então, esse era o vídeo de hoje. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.